quê? Porque o Espírito Santo de Deus não tira nosso livre-arbítrio. Ele deixa lá. Ele deixa. Ele nos inspira somente. Ele diz assim: meu filho, você vai falar isso, isso e isso. Agora, como você vai falar é da tua maneira. Como você vai explicar é da tua maneira. É da tua maneira. É com o teu vocabulário. É o teu vocabulário. Não adianta você inventar um monte de firula para tentar pregar, porque é com o teu vocabulário que você vai usar, com o português que você tem, ou inglês, espanhol, não sei qual idioma que você está pregando, ou vai começar a pregar, né? Melhor dizendo, vai começar a pregar, que você vai comunicar à igreja. Então, logo, nós temos 3 vantagens aqui de você ter um método, você passar por um método. E eu era, irmão, um pouquinho como você. Por quê, pastor? Eu pensava que fazer um curso, fazer um método, ter um método, sabe? Isso é coisa da carne. Isso é coisa da carne. Eu pensava justamente como você. Justamente. E toda vez que eu preguei sem antes ter passado por um método, eu saí frustrado. Eu saí frustrado. Frustrado. Por quê? Porque eu não sabia organizar o que eu ia falar. Porque na minha cabeça era só eu ir lá, jejuar, orar, ler a Bíblia e mandar bala. E nesse ponto eu saía demais do tema, eu saía daquilo que eu tinha que falar, eu perdi a linha várias vezes. Isso atrapalhava o entendimento das pessoas. Atrapalhava porque a pessoa vai pregar, ela pensa o seguinte: não, se ninguém chorar, se ninguém der um glória a Deus, um aleluia, um amém que seja, foi ruim a pregação. Não, não. O importante da pregação não é se as pessoas vão chorar, vão sorrir, vão dar glória a Deus, vão dar aleluia, vão dar um amém, sei lá, vão levantar a mão, vão ficar de pé, não sei, sabe? Mas isso não é o verdadeiro propósito da pregação. E eu não tinha essa visão, essa clareza. Para mim era o seguinte: era chegar lá, pregar e as pessoas dar glória a Deus, dar aleluia, dar amém, dar levantar a mão, chorar e se expressar. Para mim isso era um sinal de que eu preguei bem. E com o passar do tempo eu entendi que não era isso. Então, quando você está começando e quer dar os primeiros passos, você tem essa mentalidade, essa visão. E aí você diz: não, para que eu vou passar por um método? Deixa eu assim mesmo, que eu vou ir lá, vou tentar, vou fazer. Deus vai me usar. Deus vai te usar. Claro que Deus vai te usar. Só que não se esqueçam. Não se esqueça que a responsabilidade de passar a mensagem não está sobre os ombros de Deus, está sobre os seus ombros. Os seus ombros. Então, se você prega uma mensagem expositiva da maneira errada, o problema é teu. Se você prega uma mensagem textual da maneira errada, o problema é teu. Se você prega uma mensagem temática da maneira errada, o problema é teu. E aí que está, meu irmão. E aí que está o perigo da coisa. Você já parou para analisar? Você já parou para analisar que uma pessoa com uma mensagem errada, equivocada no seu coração, o estrago que você pode provocar na vida dela? O impacto que isso pode ter negativamente na vida dela? Já parou para pensar sobre isso? Eu creio que você tinha que pensar, você tinha que refletir. E quando você parasse para refletir, para pensar, aí você ia botar a mão na cabeça e ia dizer:
Meu Deus, é verdade. Eu preciso me aperfeiçoar para entrar no campo de batalha. Porque pregar é uma via de mão dupla. Como assim, pastor? Preparação com prática. Então tem duas coisas aqui: preparação e prática. Se você se prepara menos, logo a sua prática não vai ser tão boa. Se você se prepara mais, a sua prática tende a ser melhor. Perfeita eu não vou dizer, porque não existe mensagem perfeita. E logo aparece outra situação, que é o quê? Por que as pessoas dizem que não precisam, que, pastor, eu não preciso de um curso para eu aprender a pregar? Por que as pessoas dizem isso? Primeiro, elas dizem isso pelo preconceito. Pelo preconceito. Criou-se um preconceito dentro da igreja na palavra de Jesus. Qual palavra? Jesus disse assim: de graça recebeste, de graça também dai. Vamos refletir por que Jesus disse isso? Em qual sentido Jesus estava dizendo isso? Jesus estava dizendo no sentido de pregar a palavra de salvação, porque a salvação é de graça. E a salvação, ela não só é de graça, ela veio da graça. Observaram isso aqui? A salvação, ela veio de graça, tá? Ela é de graça e veio da graça. Logo, não tem como cobrar, irmão. Não tem como cobrar para receber a mensagem de salvação. Era isso que Jesus estava dizendo. E isso que, em pleno século XXI, não entra na cabeça das pessoas. Não entra, sabe? Por um bom tempo, por um longo tempo, as pessoas tinham um preconceito grande. Era maior. Hoje ainda existe, mas nos anos 80, 90, isso aí era pior. Era pior. O quê? Fazer um curso de teologia. Meu Deus do céu, não, nem a pau. Será coisa que não existia. Né? Não existia. Uns diziam que era coisa do diabo, outros diziam que vai deixar soberbo, e etc, etc, etc e tal. Então, criou-se esse preconceito de que não, Jesus disse que de graça destes, de graça recebeste, de graça também deste. Mas ele estava falando da mensagem de salvação. Se você ler o texto e esse contexto do que eu estou te falando, você vai chegar a essa conclusão também. Era a mensagem de salvação que ele estava falando. Ele nada estava falando, irmão, de uma capacitação, de um aperfeiçoamento, de um seminário, de você ter um método para você, sabe, ter a possibilidade de errar menos. E quanto menos você errar, mais assertivo você será e mais ainda aquilo que vai sair da tua boca vai edificar as pessoas. Coloca isso na sua cabeça. O que mais importa é edificação espiritual. É você levar edificação espiritual para as pessoas. Você levar essa palavra de edificação para as vidas. Aquilo que Deus te revelou de uma maneira organizada, de uma maneira paulatina, de uma maneira, sabe, bem fixada. É isso que mais tem que impregnar. Então, o primeiro ponto aqui, as pessoas, por que elas acham que não precisam fazer um curso ou um método, aprender um método para começar a pregar? Por causa do preconceito. Que ela acha que de graça recebeste, de graça recebi, de graça eu também tenho que dar. E não é muito bem por aí não. Não é. Não é.
Todos nós temos que aprender. E na maioria das vezes nós temos que aprender com outras pessoas. Deus deixou essa gama de possibilidades para nós melhorarmos, nos aperfeiçoar, aprender, não foi em vão. Ah, pastor, mas isso tinha que ser de graça. Né? Tinha que ser de graça. O curso tinha que ser de graça. Tinha que ser de graça. A igreja tinha que dar de graça. Irmão, faculdade também tinha que ser de graça. Você virar médico tinha que ser de graça. Não, pastor, mas está confundindo as coisas aí. Irmão, tudo que é de graça as pessoas não dão valor. Essa é a verdade. Você quer ver uma coisa? Espera aí que eu vou te mostrar. Tem estudo bíblico na tua igreja. Você vai em todos os estudos bíblicos. Tem escola bíblica na tua igreja. Você vai em todas as escolas bíblicas? Não, né? Não. Sabe por que você não vai? Porque é de graça. É de graça. Pastor, então você está falando que tem que cobrar para entrar na igreja? Longe de mim, irmão, que eu estou falando um trem desse. Aí você que está colocando palavras na minha boca. Mas eu estou te dando um exemplo de uma outra visão para você ver que aquilo que é de graça você não dá valor. E aí você coloca a culpa de que seu pastor não é ungido, o pregador lá fulano de tal não é ungido, a irmã fulana de tal não é ungida, não tem uma palavra boa, que o bom é aquele pregador famoso, aquela missionária fulano de tal, eles são bons. Então vou botar aqui uma mensagem na minha televisão, é melhor do que eu ir na igreja. Tá vendo aí como é que é a concepção?